Muitas crises não nascem por falta de competência ou por excesso de esforço ou falta de estratégia ou por falta mesmo, de fazer alguma coisa para que os negócios deem certo. Muitas crises, elas nascem por uma exclusão, que é o que nós vamos ver hoje. Uma exclusão emocional, como vimos na leitura de ontem, sobre a exclusão da própria percepção de um sistema familiar, e isso influenciava dentro da profissão. Às vezes é por um vínculo interrompido, um segredo, um pertencimento negado. Então, o que mais impressiona é que um sistema ou algo que a gente pode colocar como invisível, ele continua tentando colocar as coisas no seu devido lugar. A vida, ela não aceita exclusões. A vida, ela não aceita rejeições. Rejeito é aquilo, que a gente acredita que não serve mais. E isso não se aplica em seres vivos. Rejeito é aquilo que estaria teoricamente morto. Tudo aquilo que é vivo não se rejeita, não se exclui. Então nós vamos dar continuidade à leitura. Concluiremos o capítulo de hoje. Este capítulo nós falamos sobre o pano de fundo das crises. E a partir de segunda-feira, nós entraremos no último capítulo, que é um capítulo de perguntas e respostas, Então nós poderíamos pensar que, na verdade, nós estamos finalizando o livro hoje. Vamos nos preparar para essa leitura? Bom dia a todos. Inspira pelo nariz. Expira pela boca, deixa o ar sair. Traga a sua presença aqui agora para nós entrarmos para dentro da história. Se você fecha um pouco os seus olhos, não para ir embora para as suas questões, mas para você se colocar aqui agora no estado de presença. Nós nos reunimos agora junto com todos que fazem parte desta história que Bert Helling vai conduzir. São 210 pessoas e nós estamos juntos. Puxa a sua cadeira e sente-se conosco. Todos são bem-vindos. Você e todos. Sem nenhum tipo de exclusão. Inspira pelo nariz, abre um espaço dentro de você. Expira, deixa o ar sair pela sua boca. E quando o ar sair pela sua boca,
Você está contraindo agora a parede abdominal, você está se juntando e a sua coluna está alongando. Sustenta esse eixo. Então você abre os seus olhos caso você estivesse com eles fechados. Mantenha suas mãos com as palmas viradas para baixo. Então vamos para o texto. Bert Helling chama esta história de a exclusão. Então ele diz: proponho trabalhar com uma empresa onde se trate da estrutura interna de uma empresa, onde analisaremos detalhadamente a hierarquia desse sistema ou dessa organização ou dessa empresa. Quem gostaria de olhar para isso comigo? Então aqui Bert Helling, ele propõe trabalhar com uma empresa onde ele vai trabalhar com o funcionamento da empresa, ou seja, com todos os funcionários, tudo aquilo que existe dentro da empresa. Então a mulher se apresenta e se coloca ao lado de Bert Helling. Helling pergunta para ela: que tipo de empresa você tem? Então a mulher diz: temos um negócio de automóveis. Meu pai e minha mãe fundaram a empresa. Em 2003, meu pai passou para mim e para meu irmão a gerência. Eu sou a segunda. Meu irmão é o primeiro. Helling diz: já ouvi tudo, tá tudo bem, não precisa me dar mais informações. Vamos começar colocando um representante para a empresa. Quantos funcionários vocês têm? Ele pergunta. E a mulher responde: temos 35 funcionários. Então Helling diz: isso é uma grande empresa? A mulher diz: existem também 2 localizações. Helling escolhe uma mulher para a empresa. Depois coloca a própria mulher e um representante de seu irmão de lado em frente à empresa, a uns 6 metros de distância. Então, o que é isso? Helling escolhe uma pessoa ali no grupo, né? Nós estamos no grupo, ele escolhe uma mulher para representar a empresa. Ele escolhe a própria cliente, a própria mulher, ela representa ela mesma. E escolhe um homem entre o grupo que representa o irmão, porque ele não estava ali presente, né? Então escolhe um representante para o irmão. Coloca um ao lado do outro, a uns 6 metros de distância da empresa. Então, vamos lá. O irmão está à direita da mulher, sua irmã. Ambos se olham
amavelmente. Depois de um certo tempo, o irmão dá um passo à direita, se afastando um pouquinho da sua sócia irmã. Um tempo depois, Hellinger escolhe um representante para o pai e uma representante para a mãe, colocando ambos no espaço que resta entre a empresa e os dois irmãos, a uma grande distância ainda. Mãe e filha vão uma em direção à outra, colocando-se uma ao lado da outra. Olham para o irmão, que permanece no mesmo lugar. A empresa vai em direção ao representante do pai e se coloca ao lado dele. Hellinger diz a todos no grupo: é interessante o que vimos aqui. Hellinger olha para a mulher, que é a cliente que também está no campo se representando, e ele pergunta: o seu pai teve uma primeira esposa? A mulher diz: de meu pai? Não que eu saiba. Então Hellinger diz: parece que sim. Nesse momento, a empresa, quando entrou a mãe, para mim, isso foi por um breve momento como uma retirada. Não foi desagradável, só muito breve, depois desapareceu. Também não estava zangada com ela. Hellinger olha para a mulher e diz: vocês podem dirigir a empresa quando olham para isso? A mulher, que é a cliente, diz: é muito difícil. Hellinger diz: exatamente. Hellinger olha para o representante do irmão e pergunta para ele: como você se sente? O representante do irmão diz: sinto dor, estou muito confuso. Hellinger pergunta para a mulher, a irmã que é a cliente: como que você está se sentindo? A mulher diz: eu estou bem. Hellinger olha para a representante da mãe e pergunta: e você, como que você está? A mulher diz: sim, eu estou bem. Hellinger diz: vamos experimentar uma coisa. Acrescentarei outra representante. Hellinger escolhe uma mulher e a coloca a uns 5 metros de distância do irmão. Hellinger diz a esta mulher que está representando que ela é um segredo. O irmão se sente imediatamente melhor, quase como se ele ressuscitasse. Hellinger coloca o segredo brevemente ao lado da empresa, depois à esquerda do pai
e depois à direita do irmão. Pai e filho, ambos se olham rindo. Hellinger diz à mulher: há algum outro filho? Um excluído? Sabe algo sobre isso? Então a mulher diz: meu irmão é o primeiro, eu a segunda. Sinto que ainda deve haver algo ou alguém aí entre nós. Hellinger coloca o segredo entre o irmão e a mulher, que é a irmã, né? Ele afasta a empresa do pai, que a quer reter e não consegue soltá-la, e a coloca entre os irmãos. Então, esse representante do segredo tira a empresa que está perto do pai e coloca a empresa entre os dois irmãos. Hellinger diz ao grupo: que coisa! A empresa representa para o pai um filho oculto. Hellinger pergunta para a empresa: agora você se sente bem? A empresa vai lentamente em direção aos irmãos e olha de vez em quando para o pai. Hellinger fala para todos no grupo: acho que está suficientemente claro. Hellinger fala para os representantes: obrigado a todos. Então Hellinger fala para o grupo: hoje de manhã, quando eu falava das crises e das ordens, de como as crises são superadas, falei também um pouco sobre exclusão. Agora nos vemos confrontados o dia todo com os efeitos que uma exclusão tem nas empresas e naqueles que querem dirigir uma empresa. Sem os excluídos, fica difícil para quem quer dirigir uma empresa. Hellinger olha para a mulher e diz: agora vocês se sentem bem quando o excluído é incluído. E agora a empresa tem futuro. Agora a irmã inclui em seu coração e na empresa aquilo que estava excluído. Todos no grupo aplaudem. Então, nesse momento, Hellinger convida a todos para que todos fechem os olhos. E eu vou convidar vocês aqui também. Feche os olhos de vocês. Sinta aí dentro de você se tem algo que foi excluído da sua vida. E pode ser, isso aqui não é uma afirmação, mas pode ser que tenha alguma exclusão dentro do seu sistema. Pode ser que você não trabalhe em nenhuma empresa, que você não tenha empresa. Mas que na sua vida você sente que tem alguma coisa faltando.
Tem um trem esquisito aí. Então você fica em contato com a sensação. Talvez você sinta algum vazio, talvez do seu lado direito, talvez do seu lado esquerdo, talvez você sinta que tem alguma coisa, talvez seja um eu seu do passado. Talvez você sinta falta da adolescente que você foi um dia. Talvez você sinta falta da criança que você foi um dia. Talvez você sinta falta do seu eu do ano passado. Tudo isso é exclusão. Quando você sente falta de alguma coisa. Então, quando você encontra, ou apenas você percebe, talvez não esteja claro para você, você só percebe isso. Então você vai dizer agora internamente: eu vejo você. E eu dou um lugar para você comigo agora. Perceba no seu corpo como é dizer essas palavras. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Quando você se sentir pronto, abra seus olhos. E eu queria falar algo aqui com vocês agora. Bert Helling, ele diz que para que nós encontremos a plenitude, nós não podemos excluir nada. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que acontece um fenômeno muito interessante que eu, Ronivalda, observo com uma certa frequência, inclusive. Eu escuto todos os dias pessoas que querem se sentir melhor. Pessoas que querem sair do sofrimento. Porém, por incrível que pareça, quando eu apresento a solução de trazer esse lugar de inteireza, muitos se esquivam. Alguma coisa acontece e que não conseguem chegar. Isso é algo muito interessante. Porque o que se percebe é que parte de nós quer essa inteireza, mas parte de nós não tem permissão para fazer isso. E essa falta de permissão é o que nos faz esquivar.
é o que nos faz ter algum problema que nós não vamos até um grupo de constelação, por exemplo, né, quando a gente convida, e aí acontece alguma coisa, e o dinheiro acaba, e o pneu fura, e eu acordo gripado, eu torço o pé, alguma coisa acontece. Isso são os sinais que mostram eu não tenho autorização para que eu realmente possa ficar inteiro. E por que a gente observa isso? Que é muito comum, muito mesmo, tá, gente? Mais do que a gente imagina. Porque lá no fundo, eu temo ir para algo novo. Porque a crise, o sofrimento, por pior que ele seja, ele é conhecido. Eu já sei lidar com o ruim. É como você usar sapatos velhos e você tá indo para um baile, para uma festa, e você quer um sapato novo, talvez até mais elegante, combina mais com a roupa nova que você está. Mas mesmo assim você coloca um sapatinho dentro da bolsa porque você realmente acredita que você vai ter problemas nos seus pés. Você teme isso. Ou às vezes você até prefere ir com um sapato velho. Por quê? Porque ele é conhecido. Ele já está moldado no seu pé. Então, quando nós temos essa clareza, é quando Bert Helling fala, você precisa suportar o caminho. E o caminho da cura, ele é sem volta. Por isso que muitos temem ele. Por isso que nós, ao mesmo tempo que nós queremos a solução, nós temos medo da solução. Porque nós temos medo de crescer. Traduzindo em miúdos, nós ainda queremos ficar num lugar infantilizado. Nós ainda temos dificuldade de olhar para algo como Helling acabou de mostrar. Parece que tem um irmão excluído. O seu pai teve alguma outra mulher? Ou seja, isso não é motivo de desespero. É apenas a vida como ela é. Quantas pessoas se casam, mas no fundo, queriam ter se casado com outra pessoa? Talvez o seu pai casou com a sua mãe, mas ele queria ter casado com a namorada que ele teve antes da sua mãe. E aí, se você fica sabendo de uma coisa dessa, você fica horrorizado? Você não tem maturidade para escutar isso? Ah, não, papai não. Papai sim. Então, quando nós não temos esta maturidade, é quando Helling fala, você não está pronto. Você não consegue olhar para os seus pais como seres humanos comuns, adultos, mas seres comuns, seres humanos, que tem tudo que todo mundo tem. Então, é nesse momento que muitas vezes nós não temos permissão. Por quê? Porque nós queremos manter uma ideia infantilizada que mamãe precisa de mim, porque papai depende de mim. Esquisito. Quando você nasceu, seu pai e a sua mãe já eram adultos? Por que eles precisam de você? Porque eles dependem de você. A voz que está falando isso é a voz da sua criança adoecida e carente, que quer ser especial para papai e mamãe. Até quando?
Seja uma pessoa especial para o mundo. Então nós temos esse tipo de dificuldade e que é comum. Vejam que Helling apresentou grupos no Brasil, na Áustria, vários outros lugares, né? Tem outros livros dele, né, que ele mostra grupos na China, no Japão, na Itália. Então isso é comum do ser humano não conseguir se sustentar. E este tipo de exclusão que Helling fala é também uma forma de mostrar que quando nós julgamos alguém, nós jogamos o outro fora, o próprio sistema se encarrega de trazer isso de volta em formato de problema, em formato de uma crise. E assim nós vimos em vários exemplos em torno deste livro. Então, finalizamos aqui. Espero que tenha sido para vocês muito produtivo. Na segunda-feira eu volto com as perguntas do final do livro. São perguntas finais que ele vai falar sobre dinheiro, sobre benevolência. Ele vai trazer receitas de sucesso. Olha o que ele chama, né? Eu vou trazer receitas de sucesso. Muito bom livro mesmo, né? E na segunda-feira, eu acredito que será o momento que nós vamos entrar aqui, inclusive perguntas. Possivelmente eu vou poder trazer para vocês exemplos do grupo de amanhã, né? Quem aqui ainda não se inscreveu para o grupo de amanhã, as inscrições ainda estão abertas. Amanhã temos grupo de constelação das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu espero que vocês possam vir para cá, aproveitar, só para vocês saberem, os grupos de constelação que eu conduzo, esses do dia todo, é um grupo acolhedor, é um grupo pequeno, onde eu vou trabalhar com todos a mensagem do sintoma. Então costuma ser um momento muito gratificante, né? As pessoas costumam sair muito abastecidas. É um encontro muito gostoso, onde você não precisa falar da sua vida e ao mesmo tempo você vive tudo da sua vida. Então fica aqui o convite para o momento de amanhã. Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, mas eu estou animada para amanhã também, minha querida, muito animada. E compartilhe a live com outras pessoas, está gravado. Para quem está assistindo gravado e quiser fazer algum comentário, manda para mim um direct. Beijos. Para quem vem amanhã, até amanhã. Para quem não estará comigo amanhã, espero que esteja na segunda-feira às 5 horas da manhã para que a gente possa concluir com as perguntas que Bert Helling recebeu aqui no livro. Beijos!